Senhor, como vento e... Exaltado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos e amigos, aqui está a palavra do Senhor, escrito exatamente em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 em diante. Mas nós vamos pegar, portanto, alguns versículos no início que diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, esta é a exortação do apóstolo Paulo, chamando a atenção de todos nós, para que nós possamos tomar nossa decisão essa de vivermos uma vida como cooperadores, cooperando, também exortando, para que não recebais a graça de Deus em vão. Você que está nos ouvindo, se lembre, meu irmão, minha irmã, Deus, nosso Senhor, lhe comprou com o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. E ele disse: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então não podemos dar escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. E nessa segunda-feira, que nós intitulamos Segunda do Dia, nessa mensagem que nós intitulamos Dízimo hoje é maldição. Maldição. Por quê? Está escrito na palavra do Senhor que nós não temos que dar escândalo em coisa alguma. Ele diz: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitado nos vossos próprios afetos. É o que acontece com muitos hoje. Se tivesse estreitado na palavra de Deus, cumpririam, portanto, com o que está escrito. Mas essas pessoas não cumprem o que está escrito, porque eles têm o seu próprio afeto, o desejo do ventre. É só isso. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Ele disse: delatai-vos também vós, entre em harmonia com a palavra de Deus, como filhos de Deus, não dando crédito a palavras de falsos obreiros, falsos pastores, mas dando crédito à palavra do sumo pastor, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador. Disse o apóstolo Paulo: não vos prendais um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? A luz é Cristo, as trevas é o próprio inimigo. A luz é a verdade, as trevas é a mentira. E essa questão de dízimo é mentira. Mentira, hoje é mentira, é maldição para quem está devolvendo dízimo, pagando dízimo, e é maldição para quem recebe. É o que está escrito na palavra. E por que essas pessoas estão recebendo e eles estão devolvendo e estão dizendo que é bênção? Porque a mentira, ela prevalece onde ela é muito ouvida. Às vezes, só que em relação à verdade, quando ouve a verdade, ela desaparece. Mas devido a pessoa ficar todo o tempo com os ouvidos na mentira, ele fica acreditando. Repetidas vezes uma mentira, termina aquela pessoa fazendo dela a verdade.
mas só para aquela pessoa. A verdade é o que está escrito no Evangelho de Cristo. Jesus Cristo disse: de graça receber, de graça dai. Mateus 10:8. Mas as pessoas continuam indo. Veja que a palavra de Deus diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz o Senhor: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Meu irmão, minha irmã, fomos socorridos por Deus. Deus nos ouviu, aleluia. Salvou, Ele nos salvou, glória a Deus. E aí, você agora é salvo, aceitou a palavra, aceitou o Evangelho. Você era uma pessoa que vivia no mundo das drogas, no mundo da cachaça, do cigarro, das danças, do que não presta, da prostituição. Muitos que eram ladrões, muitos que eram malfeitores, deixaram tudo e abraçaram-se com o Evangelho do Senhor, aleluia. Porque agora, recebendo essa palavra, fomos todos nós exortados para que não recebamos a graça de Deus em vão. Agora sim, abraça-se Jesus e andamos com Jesus. Mas com 30 dias, se lembre bem, com 30 dias, aquela pessoa que orou por você, aquela pessoa que ele colocou até em parte nos caminhos de Deus, porque ele está lendo a Bíblia, lhe tirou lá do caminho das trevas, de adorar imagens de escultura, de reza, de macumba, de feitiçaria, de tudo enquanto não presta. Aquela mesma pessoa agora lhe volta novamente lá para o início, dizendo que se você não pagar o dízimo, você é um ladrão de Deus. Pegando um trecho lá do Velho Testamento, de Malaquias capítulo 3, versículo 8, dizendo: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis de que te roubamos, nos dízimos nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, vós que me roubais, diz o Senhor. E a pessoa não compreende a Bíblia, não sabe para quem foi escrito, pensa que o Evangelho de Cristo é de Gênesis a Apocalipse, e não é. O Evangelho de Cristo está escrito em Marcos capítulo 1 e versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não é, a Bíblia não é o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é o livro santo de Deus. No entanto, ele se divide, todo mundo sabe. Ele se divide em 2 livros. A palavra Bíblia quer dizer uma biblioteca, mas ela é dividida em 2 bibliotecas. É uma de 39 livros e outra de 27, que é o Novo Testamento. Aí fica as pessoas dando ouvido ao falso profeta, o elemento que está lá como pastor, que não deixa de ser um macumbeiro, porque a pessoa que é um pastor não é mentiroso. Um pastor é o nome mais singular, mais sublime que tem. Essa palavra pastor quer dizer Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo pastor, e aquele que segue a Jesus, ele é também um abençoado. Só que eles dizem que seguem, mas não seguem, porque eles só estão seguindo para enganar. 31 dias, 30 dias, ele começa a dizer que você aceitou a Jesus. Você agora vai ser condenado. Nenhum malfeitor, nenhum ladrão entrará no reino de Deus. Você é um malfeitor, você é um ladrão, está roubando a Deus, está aqui escrito em Malaquias. Mas aquele pobre coitado, aquela vítima, não sabe que ali é simplesmente uma situação lamentável de alguém que tem um ventre tão maligno, uns olhos maior do que a barriga, que está ali olhando para o que a pessoa tem. Ele se faz de amigo, ele vai na sua casa, senta com você, ora com você, quer almoçar com você, quer tomar café com você, quer andar com você, se faz de amigão do peito, só para lhe roubar o que você tem. É assim que eles fazem. E ainda dizem eles, e as pessoas acreditam, que se não der o dízimo, ninguém vai para o céu. Meu irmão, ele pega o trecho lá da palavra de Deus e mostra. A pessoa não compreende o que é Velho e Novo Testamento, como eu disse. E aí vai cair naquela conversa tonta, conversa oca. Meu irmão, mas está escrito na palavra de Deus. Você aceitou a Cristo, você deixou o mundo, então leia a palavra. Ah, mas eu não sei ler. Então você tem 2 bons ouvidos que Deus lhe deu, e você tem entendimento. O apóstolo Paulo disse: ora, irmão, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê?
o vosso culto racional. Você pode raciocinar, você pode meditar, ver que Deus, nosso Senhor, te comprou, e eu, e eles, e todos. Como é que Deus me compra? Deus pagou o que eu devia tudo, eu ainda sou um devedor ao mundo, porque sou pecador. Então, só que quando chega lá na hora de pagar, eu não pago nada, porque Jesus já pagou tudo, glória a Deus. Só que quando você está dentro dessas igrejas aí, você não pode dizer que não deve. Pelo contrário, se você um mês que passou não pagar o dízimo, qualquer coisa que acontecer com você, você vai dizer assim, porque eu não paguei o dízimo. Será que está acontecendo comigo? O que tem de errado, né? O que está de errado? Está acontecendo uma coisa aí, porque não era desse jeito. Já sei, eu vou pagar o dízimo do Senhor. É assim que eles fazem. E aí vão pagar o dízimo do Senhor, pastor ladrão. Só isso. Nada a ver com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que é de graça. E eu peço a você que grave essa mensagem. E nós estamos aqui falando de largo tom de voz para provar biblicamente, falar biblicamente em qualquer situação, em qualquer lugar desse planeta. Falar a palavra do Senhor sem medo de errar, não ter medo de Satanás, não ter medo de falso profeta, não ter medo de ninguém. Sabe por quê? Estamos pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Como ela é. Como diz, e eis que não devais prender a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Entre Cristo? Ou que tem parte o fiel com o infiel? Não tem parte alguma. Meu irmão, Cristo é Cristo. E quem segue a Cristo tem liberdade. Aleluia. Então, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 16. Por isso, sai do meio deles, diz a palavra, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Eu saí do meio das velas, acender vela, de ano em ano, andava naquela profissão, aquela procissão lá, à procura de uma imagem de escultura, rezando, acendendo vela, cego, sem saber o que estava fazendo. Jesus me chamou, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. E agora, meus irmãos e meus amigos, chego numa igreja, quando dá com um mês, o falso profeta diz lá, tem que pagar o dízimo. Fiquei enganado, um bocado de tempo ali pagando o dízimo. Até que um dia Jesus falou no meu coração, através da palavra. Eu já tinha lido a Bíblia aproximadamente umas 3 ou 4 vezes. Eu fiz uma pergunta para Jesus, Senhor, eu não vou mais frequentar aquele tipo de trabalho ali não, Senhor. E eu sou fiel ao Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel nos dízimos. E Jesus me disse, onde está escrito que eu mandei pagar dízimo? E eu tinha lido a Bíblia, eu sabia. Despertou em mim aquela curiosidade, eu disse, é verdade, Senhor. O Senhor não mandou. Quem mandou foram os profetas. E o Senhor disse que a lei e os profetas só duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Aleluia. Vou já escrever uma portilha. E ele disse, escreve. Eu escrevi a portilha naquela época. E quando eu comecei a distribuir, andava o falso profeta de casa em casa, rasgando aquela mensagem. Meu irmão, o falso profeta é o próprio demônio mesmo, encarnado nas pessoas. Meu Deus do céu. Aí eu pego, começo a pregar a palavra de Deus e o falso profeta atrás desmanchando. Até que eu usei da autoridade em nome de Jesus e comecei a pregar mesmo no rádio. E vem vindo de lá para cá, graças a Deus, até processo ainda hoje eu respondo. Só porque pregava no rádio a palavra de Deus. E olha que eu não pregava no rádio, não era porque quisesse com falsa ideologia, com pensamentos de enganar ninguém, não. Peguei o documento, mandei a solicitação para o Ministério das Comunicações, pedindo várias vezes, e eles não me liberaram. Sabe por quê?
liberaram para deputado, porque a rádio comunitária ela é liberada para deputado, senador, prefeito, vereador, peça curriola de ladrão também. É isso, só para eles. Para nós não, nunca eu ouvi dizer que fosse liberado uma rádio comunitária para um que prega a palavra de Deus. É muito difícil, muito difícil. Então, meu irmão, aconteceu isso. Ainda hoje eu estou respondendo processo. E agora, o que acontece? Abriu-se, portanto, essa porta de pregar na rádio web. Aleluia! Deus é bom. Quando fecha uma porta, Ele abre outra. Ele é o Senhor. Aleluia! E aqui nós estamos pregando essa verdade, anunciando que Jesus Cristo salva, cura, batiza do Espírito Santo de graça. E diz a palavra, de graça receber, de graça vós também tem que levar. Mas aí estão eles levando para cobrar 10%. Agora, uma curiosidade aqui. Você quer ver se o seu pastor da sua igreja, ele é correto? Se ele é pastor ou é um lobo, quer testar? Deixe de dar o dízimo, então tirem todo o dízimo da igreja dele, para ver se ele permanece lá. Permanece nada, ele não quer nada com Jesus não, ele quer é roubar, são ladrões. Agora nós estamos aqui pregando contra esse tipo de ladrão, pregando o evangelho do Senhor. E como eu disse, ontem nós tivemos uma reunião aqui, comemorando 19 anos da Igreja Evangélica Missão Pentecostal. E deu muita gente, eu nem pensei que ia dar tanta gente como deu. Nesse tempo de pandemia, né, para provocar aglomeração, mas estava lá o povo tudo com aquelas máscaras e tal, tudo bem. Só, meu irmão, que eu quero te dizer, eu disse a eles e estou dizendo aqui do rádio, e fica gravado, pelo amor de Cristo, compreenda, glória a Deus, a Igreja Evangélica Missão Pentecostal não era para estar existindo, era para ter uma igreja desde o início, como a Igreja Missão Pentecostal, que era a igreja primitiva, pregando a palavra de Deus como ela é. Mas quando na época que eu saí de lá, do meio dos lobos, eu digo, agora eu vou procurar um lugar onde eu possa me sentir bem, pregar a palavra de Deus. Aí eu vou para um lado, é um ladrão. Eu vou para outro lado, outro ladrão. Vou para outro lado, outro ladrão. Para todo lado, se for colocar chucalho em ladrão, ninguém dorme mais. Dizendo ele que são evangélicos. Eu digo, pois pronto, agora pegou. O negócio deu difícil. Eu digo, agora eu vou escrever a portilha e vou começar o ministério. E o Senhor Jesus me aprovou, estamos aqui. Quando na verdade muitos não me aprovam, e eu não estou nem aí. Eu tenho que pregar a verdade. Eu quero saber onde é que, quem é o homem, o corajoso, que tem de dizer assim, vamos dizer aqui, biblicamente, que esse homem aqui está mentindo. Eu quero saber onde é que está. E aceita a proposta em qualquer lugar do Brasil, ou em qualquer lugar. Essa é a palavra de Deus. E eis que conosco, diz a palavra de Deus, o Senhor está. Porque nós saímos do meio dele, diz a palavra. Por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é a verdade. Jesus disse que é de graça, e Malaquias disse, não, é 10%. Aí você deixe de seguir Jesus Cristo, por instrução do lobo, o lobo que está lá com o título de pastor, né, dizendo que está andando nos caminhos de Deus, está ali colocando para você ser fiel ao Senhor, você tem que dar 10%. O lobo diz, mas Jesus diz, o lobo, que é os profetas, que é esse lobo que tem aí, duraram até João. A lei e os profetas, daqui para frente, se emprega força para entrar no reino de Deus. Aleluia. Então, tudo está resumido que quem segue Jesus, ele tem liberdade, ele não paga dízimo, que ele não é doido, não é louco, ele anda no caminho do Senhor e não tem nada que venha lhe afetar a sua fé, porque ele crê num Deus que tudo pode. Agora, aqueles que pagam dízimo, que estão com a mente raquítica, o que acontece? Qualquer coisa que acontece com ele, ele diz, não, isso aqui é porque eu não dei o dízimo, e vai dar o dízimo, porque foi moldado a sua cabeça e o seu coração naquela falsa doutrina do pastor infiel, do lobo terrível, que está aí matando as pessoas, roubando as pessoas no nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, já chega. Nós vivemos um tempo em que é necessário que as pessoas compreendam a palavra do Senhor. Quem segue Malaquias é seguidor de Malaquias, é o malaquiano. Quem segue Jesus,
são os cristãos, aquele que serve o próprio Cristo, aleluia. Então se eu sigo a Cristo, eu obedeço ao meu Cristo. Você segue a Malaquias, então siga Malaquias, obedeça a ele. Mas na verdade, observe o que diz a palavra de Deus, só tem um que salva, não é Malaquias, é Jesus. Então não adianta você estar querendo se enganar e dizer que vai morar no céu porque está dando dízimo. Pelo contrário, dízimo é maldição. É a causa de muita briga hoje que tem dentro dessas igrejas aí. É exatamente essa maldição do dízimo. Quando é tempo de reunião, de ano em anos que eles fazem, eles vão para lá, fazem uma conversão, e aí juntam aqueles 200, 300 pastores que ficam ali, todos ladrões, e ficam lá dizendo, olha, é o seguinte, minha igreja rende tanto, e tem tantos membros. O outro diz, a minha igreja tem tantos membros e rende tanto. Aí o outro que viu que rende mais, diz assim, vamos permutar, vamos trocar, o que me interessa é dinheiro. Meu irmão, é assim que eles fazem. Aqui nós estamos pregando a verdade. E tem mais, se você não quiser pertencer à Igreja Missão Pentecostal, não precisa de se preocupar não. Não, nós não temos a Igreja Missão Pentecostal em muitos lugares. Nós não estamos aqui lhe chamando, nem convidando para isso não. Eu estou lhe convidando, lhe chamando aqui, atenção, em nome de Jesus, para você seguir o que está escrito na palavra de Deus para os dias de hoje. Siga Jesus. Leia a palavra, observe, tenha a mente de Cristo, entenda a linguagem do Senhor. Uma certa vez, no capítulo 8, versículo 44, alguém dizia que estava seguindo a Deus, era filho de Deus, e Jesus diz, vós teis por pai o diabo e quereis fazer a vontade dele. Porque eram mentirosos, não estavam seguindo a Jesus Cristo. Ele não entendia a sua linguagem. Então entenda essa linguagem que nós estamos falando. É para os dias de hoje. O Evangelho é o Evangelho de Cristo. De nosso Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Não é palavra de profeta do Velho Testamento, quando Jesus diz, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Não, nós temos que seguir o Cristo vivo, que morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Esta é a grande verdade para o dia de hoje, na segunda-feira, que nós estamos aqui falando, a segunda do dízimo, dentro desse programa, que é o programa A Verdade, que você precisa saber. Quem apresenta sou eu, pastor Francisco das Chagas Castro Filho, o vulgo pastor Bibi. Não tenho medo de falar a verdade, nem medo de ninguém. Esta é a verdade, é a palavra do Senhor. Você que está nos ouvindo, meu prezado rádio ouvinte, se lembre, não é raiva, não estou com raiva, eu estou aqui pregando, é encorajado, em o nome de Jesus, para dizer a você que você está sendo vítima, está pagando dízimo, e dízimo é coisa do diabo hoje, e não de Deus. Ai, você agora disse que é do diabo, como é que é de Deus, é do diabo? É porque é da mesma forma como a imagem de escultura é do inimigo, é o dízimo. Se lembre que lá no Velho Testamento, Deus, nosso Senhor, mandou fazer uma imagem de uma serpente, para que todo aquele que olhasse para aquela imagem seria curado. Agora hoje, não precisa mais de imagem. Hoje é o que? É Cristo. A gente olha para Cristo, aleluia, glória a Deus. Deus lá no passado disse, faça uma arca para se salvar do dilúvio. Hoje não tem arca. Hoje a arca considerada é a casa de Deus, onde nós estamos nos congregando. Não precisa mais de arca, porque não vai ter mais dilúvio. Então tudo isso são coisas mentirosas para o dia de hoje. Não, vamos guardar o sábado. É outra mentira. É coisa do Velho Testamento. Jesus Cristo disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, meu irmão, são coisas nítidas para quem lê a Bíblia, para quem lê o Evangelho. Não se deixe levar por esses lobos, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Eu agradeço pela sua escuta e vamos ficar para a próxima segunda e dar sequência dessa mensagem, a segunda do dízimo, que é exatamente o programa A Verdade, que você precisa saber dentro desse quadro maravilhoso, que é pregar a palavra de Deus como ela é. A palavra do Senhor que diz, de graça recebeste e de graça dai. Aleluia. Chegando, espalhando Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai querido, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a tua palavra como ela é. Senhor, que o Senhor fale aos corações, fale, meu Pai querido, ao povo que nos ouve nesse momento, e que todos aqueles que vêm ouvir essa mensagem sejam eles libertos. Senhor, repreende todo o mal, repreende esses espíritos cobilão, esse espírito satânico que está aí tomando conta desses obreiros. Meu Pai, repreende, faça com que ele caia por terra,
e que eles se consertem, Senhor, e possam continuar sendo salvos pela graça do Senhor. Como o Senhor disse, de graça recebeste, de graça dai. Obrigado, Senhor, por este parâmetro, por esta graça em nossas vidas que o Senhor tem nos colocado e que nós devemos continuar cada dia em o nome de Jesus, meus amados irmãos, pregando essa palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor.